Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos da parte de desenho, né? Aí respondendo uma pergunta aí de um quiz. Qual a medida mínima da tolerância indicada de azul na imagem abaixo, né? Vamos dar um zoom aqui para entender melhor. Aqui a gente tem um desenho de uma peça, né? Aqui tem a vista frontal, né? A vista lateral dela. É uma peça com várias medidas aí de referência, mas o que nos interessa é essa medida aqui que está marcada de azul, né? Nesse caso aí um 16H7, vou colocar aqui embaixo, 16H7, é uma tolerância de ajuste referente aqui a esse rasgo, né? Esse canal aqui na peça, né? Ele já está com a indicação de tolerância aqui ao lado, né? Então vamos colocar aqui também, né? Que está ali o mais 18, né? Mais 18 milésimos, né? Mais 0,018 e mais zero, né? Então não precisa nem colocar aqui o zero, porque já que é zero não precisa colocar, né? Então nesse caso o objetivo é saber um valor específico sobre essa tolerância, né? Vamos fazer aqui uma análise completa dela, né? Se é 16 mais 0,018, significa que o valor mínimo dele é 16 mais 0, né? 16 mais 0, e o valor máximo é 16 mais 0,018, né? Então vamos colocar aqui. O valor mínimo vai ser 16 menos 0, que nesse caso aí vai dar igual a 16, e o valor máximo vai ser 16 mais 0,018, que nesse caso vai dar 16,018. Né? Então o valor mínimo é 16 milímetros, o valor máximo é 16 milímetros e 18 milésimos de milímetro. Beleza, então tem aqui os dois valores. Né? A gente tem um valor máximo e tem um valor mínimo. Se a gente quiser pegar o valor intermediário, que é o valor mais confiável, né, o valor que tem uma maior confiabilidade metrológica, que seria o valor central, é só somar os dois, né, o máximo e o mínimo, e dividir por 2, ou seja, tira uma média, que aí a gente encontra esse valor central. Né? Nesse caso, o valor central seria igual a 16,009, né? Ou seja, 16 milímetros mais 9 milésimos de milímetro, né? Seria o valor central. Mas aí no caso, só com o mínimo e máximo já dá para responder. Vamos verificar aqui, ó. A pergunta pede o valor mínimo, como a gente acabou de ver, o valor mínimo é 16 milímetros, né? Então seria a resposta correta 16 milímetros. Vamos verificar aqui as alternativas. Alternativa B, 16 milímetros, a alternativa correta. Então tá aí confirmando, 16 milímetros é a alternativa correta. Se fosse o máximo, seria 16,018. Se fosse o intermediário, 16,009, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui de desenho, né? A interpretação de tolerância. De uma pergunta que foi feita, né? Qual a medida intermediária da tolerância indicada de azul na imagem abaixo? Vamos dar um zoom aqui para poder ver melhor. Né? Então tá aqui o desenho, né? Uma peça com rabo de andorinha, né? Um rasgo aqui tipo rabo de andorinha. E nesse caso aqui a indicação de tolerância está aqui em cima, né? 12 mais 3 centésimos mais 1 centésimo. Né? Então, para quem viu o último vídeo, né? Foi também sobre interpretação de tolerância, foi a tolerância máxima, né? Nesse caso aqui é a tolerância intermediária, né? Inclusive a gente também explicou no último vídeo como é que faz para encontrar a tolerância intermediária. Vamos fazer aqui, encontrar aqui o máximo e mínimo. O mínimo nesse caso é 12 mais 1 centésimo. Primeiro ficar atento com isso, né? Quando a gente fala tolerância mínima, né, muita gente associa que vai ter que subtrair alguma coisa, mas nem toda vez é necessário subtrair. Né? E também nem toda tolerância máxima é preciso somar. Né? Às vezes você tem afastamento todo negativo, que a tolerância máxima de fato é subtraindo. Né? Como esse caso aí que a tolerância mínima é somando. Né? Somando com o menor valor. Né? O menor valor algébrico. Então nesse caso aqui seria 12 mais 1 centésimo. Né? Então nesse caso aqui 12 mais 1 centésimo vai dar 12,01. Né? Então 12,01 seria o valor mínimo, o valor máximo seria 12,03, somando 12 milímetros mais 3 centésimos. E aí no caso o objetivo é encontrar o intermediário, né? Ou seja, o valor aqui central. Então o que, é que a gente faz? Soma os dois, 12,01 mais 12,03, né? Vai dar 24,04 e divide por 2, tira uma média. Né? Então nesse caso aí o valor intermediário,
né, que seria esse valor aqui central, seria igual a 12,02, né, ou seja, 12 milímetros e 2 centésimos de milímetro. Lembrando, esse valor intermediário, você soma o afastamento máximo e o mínimo, tira uma média, nesse caso aí divide por 2, vai encontrar o 12,02. Né? Então esse aí seria o afastamento central. Né? Na prática a gente sabe que esse valor é o que tem uma maior confiabilidade metrológica. Tá bom? Então vamos verificar nas alternativas. A alternativa correta aí é a letra D, né? 12,02. Vamos passar aqui e verificar. Então é isso, a alternativa correta é a letra D. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o instrumento de medição micrômetro. Né? Hoje a gente vai fazer, né, uma análise de leitura e interpretação de uma medida, né, pelo mesmo. Nosso foco nesse momento não é falar sobre os tipos de micrômetro, né, mas mesmo assim vamos falar um pouco sobre a questão do funcionamento, né, até para poder dar base na questão da leitura. Né. A gente já tem vários vídeos sobre paquímetro no canal, mas sobre micrômetro esse é o primeiro. E o micrômetro ele tem um detalhe interessante que, não levando em consideração a ação final dele, mas levando em consideração a questão do mecanismo, é a base para os vários tipos de micrômetro, né? Que leva em consideração justamente uma transmissão por meio de fuso, né? Ou seja, ele vai ter um deslocamento rotativo, o qual ele tem um fuso com um passo, né, extremamente pequeno, né? Normalmente aí em torno de 5 décimos, né, de passo, ou seja, a distância de uma crista de um filete para o outro, o que faz com que o deslocamento linear do tambor em relação ao corpo do micrômetro ele seja lento. Né? Então você tem como ter no micrômetro uma aproximação elevada no que diz respeito à precisão da medida. Né? Então normalmente o micrômetro você vai encontrar ele com aproximação de 0,01, né, centésimo de milímetro, né? Ou seja, quando a gente fala aproximação, a gente está falando da menor medida possível a ser medida com aquele instrumento. Né? Como eu disse, a gente tem vários tipos de micrômetro, né? Mas no que diz respeito ao mecanismo, ele praticamente permanece o mesmo. Existem alguns micrômetros que têm alguns sistemas internos diferentes. Né? Ele tem uma relação de avanço maior, né? Mas o princípio dele toma como base essa característica, né? Ou seja, o deslocamento por meio do fuso, né? Um fuso de alta precisão, o qual te dá uma aproximação elevada. Micrômetros analógicos, né? Como esse aqui da imagem, ele tem normalmente essa aproximação de 1 centésimo. Né? Micrômetros digitais eles conseguem ter uma leitura, né, de deslocamento linear ainda com a maior precisão, né? Então você consegue ter aí a aproximação milesimal, né? É 1 milésimo de milímetro. Né? A gente vai fazer alguns exemplos mais para frente. O próprio analógico também, né? A gente tem analógico com aproximação aí também mais elevada, né? 2 milésimos de milímetro, 1 milésimo de milímetro. Mas o princípio, que é o foco nesse momento, ele está muito ligado a essa questão da transmissão por meio do fuso. Né? E aí, em outro momento, a gente vai fazer aula falando sobre os outros tipos de micrômetro. Né? Então, vamos observar aqui a leitura, né? Para entender um pouco sobre como utilizar, né, essas características do micrômetro, principalmente em processos seletivos, né? Ou no dia a dia mesmo aí, da área metrológica. Bom, aqui tá ampliado, mas aqui basicamente o que representa, né? O corpo do micrômetro, né? Com essas informações aqui gravadas nele. E aqui o tambor do micrômetro, que é onde você consegue girar, né, ele, né? Para ele ter um avanço de aproximação do ponto de medição ou se distanciando, né? Então esse tambor ele representa justamente essa parte aqui e onde está gravado inicialmente, e aqui justamente que é o corpo do micrômetro, onde você tem lá os valores gravados. O qual ele fica fixo, né, linear, né, serve como guia, e o tambor gira para que se tenha lá o deslocamento. Bom, voltando para o exemplo, o que acontece no corpo gravado do micrômetro, tomando como base aqui essa leitura, a gente tem distanciamentos aqui que ocorrem de 1 em 1 milímetro, né, nessa parte aqui superior.
né? Então a gente tem aqui de 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5 e assim sucessivamente. Então representa aí espaços de 1 milímetro. Embaixo, né, o que acontece? Esses traços aqui embaixo, eles representam a divisão do milímetro, né? Então a gente tem 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 e assim sucessivamente, né? Então o que acontece? Se a gente tem essa divisão aqui, levando em consideração meio milímetro, significa o seguinte: aqui no tambor a gente possui 50 divisões, né? Então essas 50 divisões do tambor representam justamente a leitura de 0,01, vou dar aqui a cor, representa justamente a leitura de 0,01 centésimo de milímetro por divisão indicada aqui no tambor, né? Então significa o seguinte: supondo que o tambor esteja alinhado com tendo essa coincidência com a primeira linha, né, do corpo do micrômetro, se a gente girar o tambor 360 graus, ou seja, deslocar as 50 linhas, onde cada uma equivale a 1 centésimo de milímetro, significa que justamente ele vai ter a próxima coincidência nessa segunda linha aqui, o qual a gente vai ter a marcação de 0,5 décimos de milímetro, né? Ou seja, fazendo com que tenha 360 graus de giro, a gente vai ter um avanço de meio milímetro, né? 720 graus de giro, a gente vai ter um avanço a cada 1 milímetro. Ok? Então vamos observar aqui a leitura, que vai ficar mais fácil de compreender. Vamos lá. Se a gente for observar aqui, primeiro ponto, a gente tem que tomar como base essa referência aqui do micrômetro, né? Verificar o que foi que ela já ultrapassou. Então, aqui a gente já tem 15, aqui a gente já tem 16, 17, 18. Então, significa que ele já ultrapassou 18 milímetros. Ok. Só que embaixo ele ultrapassou alguma coisa, ele já passou também o de baixo. Ou seja, se a gente toma como base aqui um avanço de 5 décimos por divisão, então significa que ele aqui em cima já ultrapassou os 18 milímetros, mas embaixo ele também já ultrapassou mais meio. Ou seja, na verdade ele ultrapassou já 18,5. Vou colocar aqui 50. 18,50. Então ele já ultrapassou isso. Então esse valor aqui você já tem. Se tiver no processo seletivo, fazendo a entrevista, enfim, você já sabe que a medição para esse caso aí ela tem que ser maior do que 18,50. Ok? E aí vem o segundo ponto, que é a coincidência que vai estar marcando aqui no tambor. Vou apagar aqui essas linhas, que a gente já sabe que já tem 18,50. E aí vamos para a questão das linhas. Observa aqui que a gente está indo do 15 para o 25, para o 30, ou seja, de baixo para cima. Então, quando você vai girando o tambor, o que é que acontece? Os números eles vão aumentando, ou seja, esse tambor aqui ele vai da marcação 0 até a marcação 50, né? Ou marcação 1 até a marcação 50. Então, quando você vai girando, que o micrômetro vai abrindo, significa que ele vai do número menor para o maior. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Se você for observar, a gente tem aqui 20, 21, 22. E por que eu estou marcando aí exatamente nesse ponto? Porque essa linha central aqui do micrômetro aqui é que vai me dar base agora, para saber de fato qual é a medida. Então, se você observar, aqui a gente já tem 20, aqui a gente já tem 21 e aqui tem 22. Ou seja, a medida está entre 0,21 e 0,22. Agora, qual é a medida? Nesse caso aqui, dessa imagem, eu vou apagar aqui novamente para ficar melhor. Nesse caso dessa imagem, observa que a linha ela não está coincidindo em nada. Ou seja, ela está aproximadamente no centro, né? Vamos considerar que ela esteja aí no centro.
Então significa que ele passou o 0,21, que seria essa linha aqui, e está para chegar no 0,22. Então a gente vai considerar aí que o valor seja 0,215. Né? Aí, por que o 5? Esse 5 aqui ele está representando a metade da linha. Ou seja, a gente tem aqui décimo, centésimo e milésimo. Então, esse valor aqui que a gente encontrou, a gente vai somar com o 18,5. Então, no caso, a gente teria já 18,5 mais 0,215. Né? Então, nesse caso aí, o resultado final seria 18,715 milímetros. Né? 18 milímetros, 715 milésimos. Né? Então, a gente teria 18,715 milésimos de milímetro. Seria esse o valor, né? Ou é esse o valor aqui indicado. Agora, a precisão ela toma como base a coincidência dos traços. Né? E nesse caso aí ele não está coincidindo, então a gente supondo que ele está ali no centro. Né? Então, seria esse o valor aí de indicação desse micrômetro. Tá bom? A gente vai ter mais alguns exemplos, a gente vai fazer mais 2 exemplos, né, nos outros vídeos sobre micrômetro, aí para fechar bem essa parte aí de leitura. Bom, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.